Olá, irmãos, graça e paz, que Deus nos abençoe nesse dia com a compreensão da Sua palavra. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero em mais uma oportunidade de compartilhar com você de uma santa porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo 2. Nós leremos do versículo 12 ao 14. Joel, capítulo 2, do versículo 12 ao 14. O tema da nossa mensagem é conversão e não remorso. Conversão e não remorso. Diz assim a palavra de Deus: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Conversão e não remorso. Esse trecho do profeta Joel, o profeta conclama ao povo a um arrependimento genuíno. O povo tem se desviado do Senhor, tem trilhado após falsos deuses, e Deus chama este povo para o arrependimento, porque o castigo já vem. E o profeta começa o livro 1 anunciando justamente este castigo. O levantar de exércitos inimigos na figura de uma nuvem de gafanhotos é o prenúncio do castigo, da punição contra a idolatria. O povo então precisa estar claro e convicto de que o castigo é iminente. Portanto, eles precisam clamar ao Senhor e se converter de forma genuína, se converter de todo o coração, porque havia já muitos rituais falsos, muitos rituais hipócritas de conversão. O indivíduo rasgava suas vestes, que era um símbolo de contrição, de arrependimento, mas isso não tinha nada a ver com o seu interior, com o seu coração. Se vestia de sacos, jogava cinza sobre a sua cabeça, mas seu coração continuava duro, continuava distante dos preceitos de Deus. Por isso que o profeta diz: Convertei-vos a mim, diz o Senhor, de todo o vosso coração. Conversão é algo interior, é algo que Deus percebe, não é remorso, não é tristeza, porque ficar triste por ter cometido erro, muitas vezes ficamos só por temer a punição, mas não mudamos, não deixamos, não abandonamos. O livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, nos alerta: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessa e deixa, alcança misericórdia. Por isso que o Senhor diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Esses rituais de vocês não resolverão se não estiver em concordância, em sintonia com o coração quebrantado, porque a este sim, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. O maior exemplo de remorso na Bíblia é o exemplo de Judas. Judas, após trair Jesus, sentiu sua consciência pesada. Pegou as 30 moedas, jogou sobre o pátio, saiu triste e se enforcou. Ele sentiu remorso e não conversão. Se ele tivesse realmente se convertido, se ele tivesse realmente se arrependido, Jesus ainda não tinha sido crucificado. Ele poderia ter buscado em Jesus o alívio, ele poderia ter buscado em Jesus a confissão, mas ele preferiu a saída dos covardes, dar fim à sua própria vida, porque a sua consciência pesou, não houve mudança de coração, não houve transformação. E é isso que nós muitas vezes percebemos em nosso meio. Quanta gente, culto após culto, chora, vem à igreja, chora, é disciplinado, passa 3 meses fora, 4, depois retornam à igreja, voltam às velhas práticas, voltam ao escândalo, voltam ao pecado, a igreja vai e exclui de novo, e a pessoa fica nesse ciclo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes até 10. Isso é cinismo espiritual. Essa pessoa pode chorar, pode espernear, mas é só remorso. Ela não se arrependeu, porque ela continua na prática do pecado. Porque Deus requer o arrependimento. Porque Ele é misericordioso, é compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade.
e se arrepende do mal. O arrependimento aqui, na perspectiva teológica, a gente chama de antropopatismo, que é a ideia de vocês atribuir um sentimento humano a Deus para tentar explicar essa realidade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A ideia do arrependimento aqui é da suspensão da punição mediante a conversão, mediante o arrependimento. Então preste bem atenção nessa questão. Quem sabe se não voltará e arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o vosso Deus. Há tempo. Há tempo para o povo buscar, como há tempo para mim e você. Sempre. Sempre há tempo de arrependimento. Sempre há tempo de mudança de direção. Sempre existe a oportunidade de quebrantamento espiritual. E nós precisamos sentir, sim, uma tristeza profunda pelo pecado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que a tristeza segundo o mundo produz morte. Mas a tristeza segundo Deus produz vida, produz arrependimento. É o remorso e a conversão. A tristeza segundo o mundo é o remorso. Produz morte, não muda nada. Mas a tristeza segundo Deus produz vida, porque ela produz conversão, produz arrependimento. Portanto, que possamos ter genuínos arrependimentos, que possamos buscar em diversas áreas de nossa vida uma conversão genuína, uma mudança, uma entrega, uma mudança de direção. Que Deus nos abençoe nesse dia e nos dê graça e nos fortaleça no santo nome de Jesus.